Ué, gente, cadê o restante do povo? Vou perguntar aqui para Ana Luísa o que está acontecendo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Tati. Bom Ó, dia. bom dia. Eu encaminhei 2 links para Ana Luísa e houve uma inversão, parece, lá no chat. Eu pus, no chat não, no Ava, eu pus invertido, então eles estavam na outra aula. Agora eles vão chegar aqui. Achou eu agora. Que confusão, desculpa aí. A Débora pensou que o problema era no computador. Não, o problema é a professora maluca, que põe os links invertidos, que fala os horários invertidos para Ana Luísa. É assim mesmo. Deve ter só uns 30 minutos que eu acordei, então dá um tempinho que já já o tique e o teco pega no tranco. Gente, que chuvinha boa de dormir. A energia está estável já na casa de vocês? Aqui não acabou, professora. É, aqui também ontem à noite estava faltando, mas quando voltou, parou, ficou quietinha a noite toda. Mas eu acredito que pode ser isso que atrapalha um pouco as pessoas participarem hoje. Bom dia, Nayara. Bom dia, professora. Tudo bem, né? Tudo bem, é que eu estava no outro link. Eu entendi. O problema foi a minha confusão, desculpa. Não, tudo bem, professora. Será que ainda tem muita gente lá? A caneca quebra a asa, mas a gente continua usando, que foi presente de aluno. Está escrito bom dia, super professora. Que Aí gracinha. quebraram a asa da caneca, mas eu continuo usando. Pessoal, nós só temos 9 pessoas aqui, nunca tive tão pouquinha gente. Eu fico até sem saber. É assim mesmo? De vez em quando tem pouca gente assim?
tem... Oi, Vinícius. Às vezes tem aula que é pouca gente mesmo, né? Que é... E também por causa da, igual a senhora falou também, da questão da queda de energia. De vez em quando cai, né? Principalmente com chuva. Apesar de que lá no site da Enel eles falaram que hoje está tudo estabilizado, né? Não sei se em algum bairro não está. O pessoal falou mais alguma coisa no grupo, Ana Luísa? Tem quem estava lá no outro link já veio para cá? Não tem ninguém errado mais não? Ah, então a gente já vai começar. Não vou esperar mais não. Depois quem não está aqui provavelmente vai assistir o vídeo, né? Ontem eu não tive aula, não teve jeito de fazer aula síncrona não, tive que cancelar, porque a energia aqui não estava estável não. Bom, coisas que a gente não tem controle, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre avaliação psicológica no trânsito. Nós chegamos a falar sobre isso algum dia? Eu fiquei até na dúvida se eu falei isso foi semestre passado ou se foi com vocês, porque parece que tem tão pouquinho tempo que eu falei sobre isso. Falei com vocês, não? Ah, então que bom, porque tá tudo aqui na mesa, um monte de teste. Eu falei, gente, parece que eu fiz isso tem pouquinho tempo. Então não foi com vocês mesmo, não. A avaliação psicológica, ela pode ser utilizada para diversos objetivos, né? Com diversos objetivos. A gente sabe que existe psicodiagnóstico, existe talvez outras situações que se fazem na avaliação, como por exemplo, numa seleção de pessoas na psicologia organizacional. Mas a nossa área, né, da nossa disciplina é trânsito. Então, o artigo que eu coloquei na plataforma e que nós vamos conversar sobre ele hoje, eu vou ficar indo e voltando no artigo, assim, compartilhando e parando de compartilhar para ver vocês direitinho, porque os testes que estão sendo citados lá, eu tenho alguns dele aqui em casa, na minha pasta de quando eu adquiri alguns testes, então eu vou apresentar alguns deles para vocês, outros vocês já devem até conhecer e só vão relembrar, né? Então eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês o artigo que fala sobre, o texto que fala sobre avaliação psicológica. Acho que eu preciso aumentar um pouquinho essa letra. Percebam que é um artigo publicado em revista científica, tudo dentro das normas necessárias para a gente ter como parâmetro na nossa aula. O resumo do artigo vai falar, então, um pouco sobre a psicologia do trânsito no geral. Nós vamos pular essa parte, porque nós já debatemos bastante sobre essa temática. E vai falar da importância do papel do psicólogo no trânsito quanto à aplicação da avaliação psicológica, inclusive, principalmente, os testes psicotécnicos, que é uma das etapas que vai analisar para aprovar ou reprovar uma carteira de habilitação, né? Um candidato que está tentando tirar essa carteira. O psicólogo que faz esse tipo de avaliação, que trabalha nessa área, ele é especialista nessa área, porque ele vai ter que aplicar o teste, corrigir o teste, fornecer um laudo, fazer uma avaliação psicológica, não pode ser feita de qualquer jeito, ela precisa de uma fundamentação prática, técnica, muito bem colocada. Existem algumas pessoas que, o artigo vai falar sobre isso, que existem algumas pessoas que falam contra, falam mal da avaliação psicológica. Então, isso aqui é só um resuminho do que vai trazer o artigo para nós. Então, vamos lá. Como eu falei, nós não vamos nos ater muito aqui na introdução, mas eu achei que a introdução é bem legal para quem quiser um resuminho sobre tudo que a gente já falou hoje, até hoje aqui nessa disciplina.
que tem o Hoffman aqui como um dos principais autores, tem o Rosestraten, olha só, o artigo é bem completo, tem os principais autores. Aqui o que a gente estava falando agora há pouco, ó, que muitas vezes a psicologia do trânsito, ela pode ser, as pessoas podem achar que ela é uma área muito restrita apenas aos testes psicotécnicos. Então, a gente já viu que não é isso, que a psicologia do trânsito ela tem várias faces, que o estudar o comportamento, pode ser estudar o comportamento, olha aqui de novo, a citação do Rosestraten, pedestre, motorista, ciclista, o tráfego no geral. Isso aqui eu nunca falei para vocês, eu achei interessante, que o psicólogo do trânsito pode, inclusive, abranger outros atores do tráfego, fluvial, aéreo, ferroviário e marítimo. Olha só que interessante, já está expandindo, né? E, então, todos estes elementos fazem parte do estudo do trânsito, da psicologia do trânsito. A psicologia do trânsito também permite essa inter-relação com outras ciências, porque já se tornou problema de saúde pública a quantidade de acidentes de trânsito, porque as pessoas sofrem acidente, lotam hospitais, salas de cirurgia, por causa de talvez uma regra, uma conduta de um motorista que foi mal feita. Então, infelizmente, a gente perde todo ano várias vidas para acidentes no trânsito e outras pessoas têm a sua vida prejudicada com sequelas. Depois da segunda VA, a próxima etapa de estudos que nós vamos fazer aqui nessa disciplina vai ser sobre acidentes, especificamente. Inclusive, vamos falar sobre sequelas e os tratamentos para essas pessoas. Bom, fora isso tudo, que a gente já sabe, o psicólogo do trânsito ele pode ser perito também na questão de aplicação de testes. E aí nós chegamos, portanto, onde nós vamos conversar mais tempo hoje. Que a avaliação psicológica para o trânsito, ela não pode ser restrita apenas a testes, né? Ela deve ter uma abrangência maior no sentido de entender a subjetividade daquele indivíduo, no sentido de perceber se aquele indivíduo tem condições, tem habilidade para tomar uma decisão. Então, não é simplesmente fazer um teste de risquinho no papel e nem olhar para a cara do candidato. Pessoal, infelizmente, vocês que ainda não fizeram carteira, pode ser que vocês vão se esbarrar com esse tipo de profissional. Vocês vão chegar num lugar e vão aplicar o teste de qualquer jeito. Infelizmente, ainda existem esses erros, né, na avaliação psicológica. Mas nós estamos falando aqui do correto, do jeito certo que deve ser feito uma avaliação. Por quê? Porque a avaliação, ela abrange muita coisa. Ela não abrange especificamente a técnica do conhecimento de dirigir, a habilidade. Mas ela pode ser recomendada para tanta coisa, ela pode ser recomendada, como eu disse lá no resumo, para uma avaliação mais profunda, para definir a conduta de uma psicoterapia. Tem psicólogos que fazem uma avaliação para definir os objetivos da psicoterapia. Às vezes a psicologia escolar precisa de encaminhar para uma avaliação psicológica para descobrir qual que é o problema daquele aluno. Enfim, a avaliação pode ser utilizada em várias áreas. Contudo, quando a gente fala de avaliação psicológica para o trânsito, a finalidade disso tem alguns limites, que seria, aqui nesse pedacinho, avaliar a inteligência de uma maneira geral, vou mostrar um teste que faz isso, avaliar a capacidade de perceber, ou seja, de atenção, de concentração, a capacidade de prever e decidir algumas questões, equilíbrio emocional, controle de agressividade, sociabilidade, tolerância, frustração e personalidade. Por isso são feitos testes. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, eu já ia pular para a parte seguinte, mas isso é coisa de gente acelerada. Na hora que chegar nesse parágrafo, vai falar direitinho.
Então, o CFP foram apresentadas, aliás, para o CFP algumas propostas aos psicólogos peritos em trânsito para eles sempre estarem fazendo pesquisa sobre esses recursos que são utilizados. Por isso, gente, que o CFP sempre costuma validar, convalidar, retirar algum teste, depois que eles fazem alguns estudos, eles retornam com esses testes, e todos os testes que são realizados dentro da psicologia do trânsito têm que estar de acordo com os testes que são autorizados pelo CFP. Bom, a fundamentação teórica nós vamos saltar um pedaço, porque é aquilo que eu já falei para vocês em outras aulas. E aqui vai chegar o pedaço que eu já ia aquela hora colocar. A avaliação psicológica, ela é complicada, é um processo amplo, não é tão simples, que tem que dar subsídios para o psicólogo traçar o comportamento daquele indivíduo que ele está aplicando o teste, que ele está fazendo a sua investigação. Portanto, o correto seria não apenas aplicar teste para poder ser uma avaliação completa. Ela teria que ter também uma entrevista. Eu nunca vi alguém tirar CNH e falar que fez uma entrevista na vida. Eu nunca vi. Vocês já viram? Alguém fazer entrevista? Geralmente são encaminhados para algumas clínicas de psicólogos que são credenciados com o Detran, e lá, chega lá, só faz os testes mesmo, só faz o psicotécnico. Bom, o ideal seria realizar uma entrevista, porque uma boa entrevista, ela pode ser interessante para abranger melhor o contexto daquele indivíduo, pode observar algumas coisas que nos testes passa batido. Mas o desempenho da técnica da entrevista, ela inclui muito tempo, ela demanda mais atenção, então provavelmente é por isso que a entrevista não é utilizada, ela é bem mais subjetiva. Os testes psicológicos utilizados na avaliação, volta aqui. Podem ser separados em dois tipos, projetivos e psicométricos. Qual é a diferença básica desses testes? A diferença deles é no objetivo. Os testes psicométricos, eles são testes mais quantitativos, eles utilizam números, dados que já foram selecionados e existem crivos, quer ver? Vou mostrar o crivo. Uma série de pesquisas com números para ver desvio padrão. Então, esses testes numéricos, esses números, eles não foram tirados sem incentivos. Eles são resultado de um cálculo que a gente simplesmente vai lá na seleção, na tabelinha final e coloca o indivíduo. Ele fez tantos pontos, então a gente coloca ele como médio superior, médio inferior e assim por diante. Às vezes pode ser que alguém se sinta desconfortável, a energia acabou. A internet vai cair em alguns segundos. Acabou, filho? Acabou. Vocês estão aí ainda? Não. Voltou.